Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Wellington Vieira, sou professor de matemática e nessa aula vamos falar um pouquinho sobre função crescente e também sobre a função decrescente. Essa aula é muito importante para você, aluno que está no primeiro ano do ensino médio e que precisa resolver as questões que estão lá no seu plano de estudo tutorado, PET de número 2, semana de número 4. Mas antes, deixa eu te pedir aquele like para poder fortalecer o nosso canal. E caso você ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho das notificações. Assim você não vai perder nada do que é postado aqui no nosso canal diariamente. Peço também que você possa compartilhar essa aula com todos os seus amigos, com todos os seus conhecidos. Assim o nosso canal vai poder ajudar o máximo possível de pessoas, ok? Conto com sua ajuda, conto com sua colaboração, conto também com a sua participação. Então vamos lá para essa aula. A nossa unidade temática, ou seja, o nosso eixo temático, vai ser as funções elementares e modelagem. E o conteúdo que está relacionado vai ser a identificação de uma função de primeiro grau a partir do gráfico ou da sua representação. Intervalos positivos e negativos de uma função de primeiro grau, ou seja, vamos fazer o estudo de sinal. Então vamos lá, estudo de sinais aí. Função crescente ou função decrescente? Vamos pegar a primeira funçãozinha para dar uma olhada. A função y igual a x. Então vamos lá. Analisando essa função, primeiramente nós temos aí o nosso eixo cartesiano, ok? Temos aí o eixo das abscissas na horizontal e o eixo das ordenadas aqui na vertical, ok? Aqui eu tenho esse ponto aqui, que é justamente a origem, que é o ponto de marco 0 e 0. Lembrando que a direita, no eixo x, a direita do zero, os valores são todos positivos. À esquerda de x, os valores são todos negativos. Analisando o eixo y, acima do eixo y, os valores são todos positivos. Abaixo do eixo y, os valores são todos negativos. Então, vamos lá. Olha só, desenhando o gráfico aí, perceba que esse aqui é o gráfico, então, da função y igual a x. O que nós podemos perceber nesse gráfico? Nesse gráfico, nós percebemos que quando o x for maior que zero, aqui, ó, valores de x maior que zero, o que acontece com os valores de y? Valores de x maior que zero, valores de y também maiores que zero, ok? Ó, valores de y também maiores que zero. Nesse caso, a função ela é positiva. Percebemos também que quando x for menor que zero, menos 1, menos 2 e assim por diante, tem-se que os valores de y também são menores que zero. Menos 1, menos 2 e assim por diante. Ou seja, para os valores de x negativo, a função ela é negativa. Ok, então vamos avançar. Então agora, analisando a função y igual a x menos 2. Primeiro ponto importante, o eixo cartesiano está desenhado, agora nós vamos traçar o gráfico. Traçando o gráfico aí, o que a gente percebe? Que quando x é maior do que menos 2, aliás, x maior que 2, melhor dizendo, y, todos os valores de y são maiores que zero, não é isso? Agora, para os valores de x que são menores que 2, os valores de y são menores que zero, ou seja, para valores de x menores que 2, a função ela é negativa. Para valores de x maior que 2, a função ela é positiva. Muito bem. Então, vamos lá. E agora nós vamos analisar a função y igual a menos x mais 2. Então, está o gráfico aqui. O que você percebe? Que quando x for maior do que mais 2, não é isso? Maior do que 2, aqui, ó. X maior que 2. O que acontece com os valores de y? São negativos, não é isso? Então, para valores de x maiores que 2, a função ela é negativa. Agora, quando x for menor que 2, valores de x menor que 2, a função ela se torna o quê? Positiva, ó, maior que zero. Ou seja, para os valores de x menores que 2, a função ela é positiva. Ok? Tranquilo? Então, vamos avançar. Vamos passar aqui, ó. Então, vamos lá. Eu tenho a função agora y igual a 2x mais 2, definido no intervalo de menos 4 e 4. Esboce o gráfico, faça o estudo de sinal e determine se a função é crescente ou decrescente. Aqui eu já trouxe para você a tabelinha pronta aqui de valores, ó.
Então, valores de x de menos 4 até 4. Menos 4, menos 2, 0, 2 e 4. Ok? No lugar de x, na função y igual a 2x mais 2, estaremos substituindo pelos seus respectivos números aqui, ó. Menos 4, menos 2, 0, 2 e 4. Então, vamos lá. Y igual a 2 que multiplica. No lugar de x, vou escrever menos 4 mais 2. 2 vezes menos 4, menos 8. Menos 8 mais 2, menos 6. Então, para ordenado, menos 4, menos 6. Menos 4 para x, menos 6 para y. Lembrando que o primeiro valor do par ordenado sempre corresponderá ao valor de x. E o segundo valor do par ordenado sempre corresponderá ao valor de y, tá bom? Para a gente poder montar o nosso eixo cartesiano. É importante você saber essa definição. Então, vamos lá. Agora, substituir no lugar de x o menos 2. Então, vai ficar y igual a 2, que multiplica menos 2 mais 2. 2 vezes menos 2, menos 4, mais 2, menos 2. Então, para os valores de x igual a menos 2 e y é menos 2. Agora, substituindo o valor de x, o valor 0. Y igual a 2 vezes 0 mais 2. 2 vezes 0, 0, mais 2, 2. Então, 0 e 2. No lugar de x, agora o valor 2. Y igual a 2 vezes 2 mais 2. 2 vezes 2, 4, mais 2, 6. No lugar de x, agora 4. Y igual a 2 vezes 4 mais 2. 2 vezes 4, 8, mais 2, 10. Ok? Para ordenado, 4 e 10. Então, vamos montar o nosso eixo cartesiano aqui, ó. Lembrando, o primeiro valor do par ordenado sempre corresponde ao eixo x. E o segundo valor do par ordenado na vertical, que corresponde ao eixo y. O eixo x, chamado de eixo das abscissas. O eixo y, conhecido, chamado como eixo das ordenadas. Então, vamos lá. O ponto menos 4 e menos 6 está marcado. O ponto menos 2 e menos 2 também já marquei. O ponto 0 para x, 2 para y. O ponto 2 para x, 6 para y. E o ponto 4 para x, 10 para y. Ok? Tranquilo? Um outro ponto que nós não fizemos aqui, também é importante a gente frisar esse ponto, é o ponto menos 1. Menos 1 para x. Se eu substituo no lugar de x o valor menos 1, você irá perceber que y vai ser igual a 0. Então, menos 1 para x, 0 para y. E aí, essa marcação desse ponto, ela fica justamente aqui, ó. Ok? E você vai perceber que o gráfico ele vai passar aí. Então, nesse caso, esse ponto que nós acabamos de marcar é justamente a raiz da função. O que é raiz mesmo? É o ponto onde a função é igual a 0. Ou seja, o valor de y é igual a 0 nesse ponto. Então, o valor de y é igual a 0 ali. Então, ali é a nossa raiz da função. Ok? Então, vamos lá. Avançando aqui, para você perceber, vamos traçar o gráfico agora. Olha só. Então, nesse caso aí, nós temos o gráfico da função. Perfeito. Vamos fazer uma análise desse gráfico para ver como que seria? Então, o gráfico está aqui, ó. Fazendo uma análise, o estudo de sinal, o que a gente pode perceber aqui inicialmente? Que a função ela é positiva quando? Quando o x for maior do que o ponto que nós falamos aqui, né? Que ponto é esse? Menos 1, ó. Para qualquer valor maior que menos 1, a partir do menos 1 em x, ó, os valores de y são todos positivos, ok? Vamos lá, outro ponto importante. Agora, para qualquer valor abaixo, aqui, ó, antes do menos 1, ó, antes do menos 1, perceba que o gráfico ele está abaixo, ó, então y é negativo. Então, a função, nesse caso, ela é negativa para todos os valores menores que menos 1. Outro ponto importante, o menos 1 representa para nós a raiz da função. Então, a raiz da função é o valor menos 1. A função ela é crescente, você consegue perceber isso, visualizar, pois para cada valor de x, o primeiro valor de x ele é sempre menor do que o segundo valor de x. Então, nós temos que o primeiro valor associado ao valor de x vai ser sempre menor do que o segundo valor associado ao valor de x. Por exemplo, aí, ó, nós podemos pegar aqui, ó, o ponto de coordenada 2 para x, 6 para y, e o ponto de coordenada 4 para x, 10 para y. O que você percebe aí? Que 2, ok? Ele é menor do que 4. Consequentemente, o próximo valor aqui do par ordenado, que é o 6, que está associado ao 2, ele é menor do que o 10, ok? Por isso que a função ela é crescente. Vamos analisar uma outra função agora. Dada a função
y igual a menos 2x mais 2, definido o intervalo de menos 4 até 4, esboce o gráfico, faça o estudo de sinal e determine se a função é crescente ou decrescente. Então, vamos lá. Da mesma forma, eu já montei a tabelinha aí para poder facilitar, ó. Valores de x variando de menos 4 até 4, esse intervalo aqui. E aí eu vou substituir esses números na lei de formação y igual a menos 2x mais 2 para encontrarmos, então, o par ordenado xy. Então, quando eu substituo no lugar de x o valor menos 4, y é igual a 10. Quando substituo no lugar de x o valor menos 2, y é igual a 6. Quando substituo no valor de x o valor 0, y é igual a 2. Substituindo em x o 2, y é igual a menos 2. E substituindo em x o valor 4, y é igual a menos 6. De posse, então, dos nossos pares ordenados xy, nós podemos, então, desenhar o nosso eixo cartesiano e marcar nele os pontos. Menos 4 para x, 10 para y. Menos 2 para x, 6 para y. 0 para x, 2 para y. 2 para x, menos 2 para y. 4 para x, menos 6 para y. Ok? Traçando o gráfico, então, temos aqui o gráfico da nossa função. Da nossa função polinomial y igual a menos 2x mais 2. Agora é importante que a gente faça, então, o estudo de sinal, ok? Então, o gráfico está aqui, ó, montadinho para nós. Vamos fazer o estudo de sinal. Primeira coisa importante, onde a função ela é positiva? A função ela é positiva a partir desse ponto aqui, ó, que é o ponto 1, ó. Só que desse ponto 1 aqui, perceba, para ser positivo, é antes dele, não é isso? Ou seja, para qualquer valor de x menor do que 1, ponto 1 está aqui, para valores de x menores do que 1, a função ela é positiva. Agora, para valores de x maiores que 1, que é a partir do 1 aqui, ó, a partir do número 1 aqui, ó, o que você percebe com os valores de y, ó? São todos o quê? Negativos, ok? Todos aqui são negativos, ó. Todos são negativos. Então, como todos são negativos, a função é negativa. Agora, e a raiz da função? A raiz da função é justamente o ponto 1. Por que é o ponto 1? Onde toca o eixo x, o eixo das abscissas. Então, nesse caso aqui, nós temos a raiz. Muito bem. E aí você percebe que essa função ela é o quê? Decrescente, não é isso? Pois para cada valor de x, o primeiro valor de x, ele é sempre menor, ok? Do que o segundo valor de x, ó. X igual a 1, x igual a 2. 2, 1 é menor que 2, ok? Mas, se você pegar o valor associado ao x1, ele é sempre maior do que o valor associado a x2. Por isso que a função ela é decrescente, ok? Então, nesse caso aqui, ó, vamos pegar como exemplo aqui os seguintes pontos, ó. Menos 4 para x, 10 para y, menos 2 para x, 6 para y. O que você percebe? Que menos 4 ele é menor que menos 2, não é isso? Menos 4 é menor que menos 2. Mas, em compensação, nós temos que o 10, que é o valor que está associado a menos 4, ele é maior do que o 6, que é o valor que está associado ao menos 2. Então, por isso que a função ela é o quê? Decrescente. Muito bem, é isso aí, show de bola. Fechamos. Então, eu quero agradecer demais por você ter assistido até aqui, ok? Peço que você deixe o seu like, se você não deixou o seu like, para poder ajudar e fortalecer o nosso canal. Agora você tem totais condições de pegar aí o seu PET aí de número 2, semana de número 4, resolver as questões. Resolva as questões, depois volta aqui no nosso canal novamente, porque aí você vai poder conferir, ok? As que você acertou e as que você errou. Quero te convidar para toda quinta-feira, às 3 horas da tarde, nosso quiz do PET, isso mesmo, a oportunidade que nós temos de revisar tudo aquilo que nós estamos aprendendo durante a semana. Então, te aguardo no nosso quiz, ok? Vou deixar as minhas redes sociais, caso você queira seguir, e até uma próxima oportunidade onde poderemos estar juntos. Tchau, tchau e fui, até a próxima!